Imagina só se a literatura, de uma hora para outra, decidisse parar de contar histórias de amor idealizadas e, em vez disso, apontasse um espelho bem na cara da sociedade, mostrando todas as feridas, hipocrisias e contradições. Pois é, foi exatamente isso que o realismo fez. Um movimento simplesmente revolucionário que trocou os heróis perfeitos por gente de carne e osso e os finais felizes por uma análise, bem, crua da realidade. Para a gente entender o realismo, primeiro a gente precisa sacar contra o que ele estava lutando. Foi assim uma ruptura total com o romantismo. Se a literatura romântica era tipo um diário, sabe, escrita em primeira pessoa, focada no eu, naquele turbilhão de sentimentos e idealizações, o realismo virou a câmera para fora. Ele propôs uma visão em terceira pessoa, como um observador imparcial, focado não naquilo que se sente, mas no que se é. A valorização mudou do ideal para o real, do sonho para o fato concreto. Esse aqui vai ser o nosso roteiro para mergulhar de cabeça nesse movimento que é fascinante. Vamos analisar como ele nasceu, quais são suas regras, como ele se adaptou aqui no Brasil, quem foram os grandes mestres, qual é a treta dele com o naturalismo e, por fim, o mais importante, por que ele continua tão relevante até hoje. Então, tudo começa lá na França, na segunda metade do século XIX. O mundo estava mudando numa velocidade alucinante, e aquele sentimentalismo todo do romantismo já não parecia mais dar conta de explicar a nova realidade. A arte precisava de uma outra linguagem, uma coisa mais direta, mais verdadeira. Tenta imaginar o cenário da Europa nessa época. A fumaça da Revolução Industrial não estava só mudando a paisagem, ela estava criando uma nova luta de classes. Milhões de pessoas migrando para cidades que inchavam sem nenhum controle. E no meio desse caos, novas ideias sociais e científicas tipo o positivismo começaram a surgir, pregando que a observação e os fatos eram o único caminho para a verdade. A literatura romântica com aqueles heróis idealizados simplesmente não fazia mais sentido. A realidade era muito mais urgente e complexa. E para a gente organizar esse universo de ideias, esse mapa aqui vai ser o nosso dia. Repara só como tudo está interligado. O contexto histórico que a gente acabou de ver leva direto para a necessidade de uma denúncia social. E essa denúncia, por sua vez, exige objetividade na escrita. E no centro de tudo, claro, os autores, como o nosso Machado de Assis, que foram os caras que fizeram essa transformação acontecer. Vamos usar essa estrutura para guiar nossa exploração. Bom, se o problema era o excesso de idealização do romantismo, qual foi a solução que o realismo botou na mesa? Vamos ver agora as ferramentas e as características que definiram essa nova forma de enxergar e de escrever sobre o mundo. A palavra-chave aqui é objetividade. Pensa no escritor realista não como um poeta, mas quase como um fotógrafo ou um cientista social. O objetivo não era embelezar, mas registrar. A lente da câmera era apontada para a vida como ela é, sem filtro, focando nos costumes da burguesia, nas dificuldades das classes mais baixas e, principalmente, nas hipocrisias que ninguém queria admitir. Essas aqui são as ferramentas do escritor realista. O autor se torna um narrador quase invisível, impessoal. Os personagens deixam de ser heróis e viram tipos sociais. O burguês hipócrita, o político corrupto, e o foco muda para dentro da mente deles com uma análise psicológica profunda que expõe as verdadeiras motivações. É por isso que temas que antes eram um tabu, como adultério e miséria, se tornam centrais. A linguagem abandona o lirismo e se torna precisa, direta, quase cirúrgica, para dissecar sociedade sem dó nem piedade. Ok, vamos agora trazer essa discussão toda aqui para o Brasil. O final do século XIX por aqui foi um período de uma turbulência, uma transformação imensa. Um terreno incrivelmente fértil para as sementes do realismo que encontraram aqui uma identidade própria e muito poderosa. Para entender o realismo no Brasil, a gente precisa olhar para o calendário. Memórias Póstumas, de 1881, não surge do nada. O livro nasce num país que estava à beira de uma abolição que não ia incluir de fato a população negra. Um país que ia trocar a monarquia pela república, mas que ia manter as mesmas velhas oligarquias no poder. As cidades se modernizavam na fachada, mas por trás a desigualdade nos cortiços explodia. Era nesse caldeirão de contradições que a literatura realista encontrou sua matéria-prima. Agora que a gente entendeu o porquê, vamos ver o quem. Como os autores brasileiros pegaram essas ideias e como o movimento foi evoluindo com o tempo, ganhando contornos cada vez mais nacionais. A gente consegue ver uma evolução bem clara no movimento. A primeira fase, a de Machado, é como se fosse um jogo de xadrez psicológico. Acontece nos salões da elite do Rio de Janeiro, dissecando a hipocrisia com a ironia fina de um bisturi. Já a segunda fase, ela chuta a porta desses salões e desce para a rua. Ela mergulha de cabeça na realidade crua dos cortiços, das populações marginalizadas, e a denúncia do racismo e da desigualdade vira explícita, vira um grito. Essa ideia resume a grande revolução do realismo.
A literatura brasileira, com o romantismo, já olhava para o país, mas muitas vezes de forma idealizada, como um cenário exótico, né? O realismo muda o jogo completamente. A política, a economia, as feridas sociais, elas deixam de ser o pano de fundo da história de amor. Elas se tornam o centro do palco, as verdadeiras protagonistas da narrativa. E que time de autores, hein? Cada um com seu estilo de denúncia. A gente tinha o gênio, Machado de Assis, que usava a ironia e narradores nada confiáveis para dissecar a alma da elite. Do lado dele, Aloysio Azevedo, que em O Cortiço tratava a habitação coletiva como se fosse um personagem vivo, um organismo que moldava e devorava seus moradores. Havia a voz da margem, Lima Barreto, que denunciava o racismo e a burocracia que esmagavam os sonhos do homem comum. E Raul Pompeia, que transformou um colégio interno, o Ateneu, em uma metáfora brutal da sociedade brasileira, competitiva, hierárquica e cruel. Ok, chegamos num ponto que sempre gera uma confusão, mas é essencial para entender o período. Realismo e naturalismo andaram juntos, mas não são a mesma coisa. Vamos esclarecer essa diferença de uma vez por todas. A diferença fundamental está no foco. O realismo, o do Machado, bota a lupa dele sobre a psicologia. Ele se interessa pelas contradições, pelos jogos de poder dentro da mente de personagens complexos. Já o naturalismo, do Aloysio Azevedo, ele radicaliza. Influenciado pelas teorias científicas da época, ele vê o ser humano como um animal, um produto determinado pelo meio social e pela herança biológica. A narrativa vira quase um experimento de laboratório para provar essa tese, explorando nossos instintos mais básicos. Chegamos à parte final e, olha, talvez a mais importante. Por que, mais de um século depois, a gente ainda estuda esses livros? A resposta é simples, porque as questões que eles levantaram continuam assustadoramente atuais. O legado mais poderoso do realismo é que ele parece ter sido escrito ontem. Os autores daquele tempo fizeram um diagnóstico tão profundo do Brasil que as palavras deles ecoam até hoje. Eles expuseram o racismo estrutural muito antes de o termo existir. Apontaram o dedo para a corrupção, para a hipocrisia das elites, para o patriarcalismo. Ler um romance realista não é só olhar para a história, é ver o reflexo das manchetes de jornal de hoje. E é por isso que ler os realistas é muito mais do que matéria de prova. É treinar o nosso olhar. É um exercício de cidadania que ensina a gente a ler a realidade de forma mais crítica, a enxergar as entrelinhas do discurso e a entender as raízes profundas de problemas que o Brasil ainda carrega. É, no fim das contas, afiar nosso senso crítico para o mundo de hoje. E a reflexão final que o realismo deixa para a gente é esta. Se aqueles autores usaram o livro como um espelho para a sociedade do século XIX, qual é o nosso espelho hoje? O que as séries que a gente maratona, as músicas que viralizam e os filmes que nos emocionam estão refletindo sobre o nosso tempo? Que retrato da nossa realidade a gente está pintando para o futuro? A pergunta fica no ar.